A paz do Senhor, amados irmãos. Você sabe quem foi Joabe? Então, hoje eu e o professor João Paulo vamos estar falando um pouco sobre ele. Pode vir, professor. Boa tarde a todos. Vamos entender quem que é esse personagem, né, na Bíblia, bem enigmático, né? E que tem ali seus altos e baixos, mas contribui muito para a história de Israel, aí no reino de Davi. Mas primeiro eu vou estar respondendo uma pergunta que fizeram para mim lá nas perguntas anônimas. A pergunta é essa. Uma pessoa que peca e se arrepende e logo em seguida peca de novo, é considerada blasfêmia? Essa pergunta é boa e foi a única pergunta que me fizeram. A resposta é que não. Na verdade, isso não é blasfêmia. Você não amaldiçoou o nome de Deus. Você também não atribuiu ao inimigo uma obra que é do Espírito Santo, segundo Marcos 3, a partir do 22 até o 31. Quem quiser ler vai entender melhor o que é, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E então assim, você não cometeu um pecado de blasfêmia, você não amaldiçoou o nome de Deus. Mas é claro que o que você fez, não, quando eu digo você, não estou dizendo que foi você quem fez, eu não sei, né? A pessoa perguntou, talvez por curiosidade. Sim. Mas para todos que estão nos ouvindo, nos vendo, a questão é o seguinte: você pode ter acontecido algumas coisas. Você pode não ter se arrependido, ou você pode estar preso em uma iniquidade que vem por causa de uma fraqueza da carne, que realmente, quando a carne ela vence você peca, se arrepende, mas não consegue sair. Então, é um problema. Qual é um detalhe muito importante que a gente tem que aprender? Se você está preso, você precisa se encher de Deus. É que nem em Gálatas diz que a carne e o espírito eles estão contra um ao outro. Então assim, como você vence a carne? Se enchendo do espírito. Às vezes você lutar com suas próprias forças não vai dar certo. Então você tem que se encher do espírito. Então assim, o que for esse pecado que você pode estar citando, ou o pecado que todo mundo pode cometer, faça o seguinte: coloque Deus, pense nas coisas de Deus, encha sua cabeça com as coisas de Deus e você não vai dar espaço para esse pecado te consumir mais uma vez. Mas aí é importante você também fugir da aparência do mal e se aproximar de Deus, como diz a carta de Tiago. Então assim, o que for, não faça o que te aproxime dele. Às vezes, dependendo do que for, não chegue perto. Não faça coisas que vá te provocar mais a você cair nesse pecado. Mas respondendo a sua pergunta, não é blasfêmia, mas também não é algo certo que a gente tem que lutar, né, para a gente poder se livrar desse pecado. Mas é claro que, como Cristo mesmo fala, que todo pecado e toda blasfêmia é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então pode ficar tranquilo que blasfêmia não é. Mas se aproxime de Deus para você não ficar preso, né, em um pecado, porque esse é escravizante. Isso faz muito mal, não é, professor? Você quer... Sim, isso prejudica muito, né? Então, é bom você pedir a direção de Deus do que se for fazer, né? Porque Ele vai dar a direção, o Espírito Santo vai trabalhando em você. E a Bíblia também é muito oportuno estar lendo, estar buscando, e Deus vai estar clareando sua mente, né? Um detalhe importantíssimo que Com certeza. Aí você vai entendendo o que é pecado e o que não, sempre na orientação do Espírito Santo. Sim, porque se aproximar de Deus sem ler a palavra não dá, né? Então, assim, também entra na questão de se aproximar de Deus. Mas é isso. Professor, quem foi Joabe? Pronto, esse nosso personagem de hoje, Joabe, né? Que na genealogia, né, ali de Israel, ele fez parte do reino de Davi. Só que tem uma observação que poucos, né, alguns partes percebidos. Ele fazia parte da família de Davi. Ele era sobrinho de Davi. A mãe dele era Zeruia. Zeruia era a irmã de Davi, então, assim, ele é sobrinho de Davi. E como sobrinho, ele passa a fazer parte de ser integrante do reino de Davi, como general. Ele recebe ali a patente, né, a honra de ser general do exército de Davi, ali no reino formado. Então Davi se torna rei e escolhe Joabe para ser o seu general de confiança, né? Um cargo desse tem que partir de um cara de confiança. Então Davi confiava muito em Joabe para o estabelecer como general do seu exército ali, na proteção do seu reino. Né? Infelizmente, Joabe acabou, mas indo para a reta final da vida dele, Joabe acabou tendo uns defeitos, uns problemas que foi crucial para a queda dele. Então, eu coloquei aqui do lado de cá 3 virtudes, né, de Joabe, que eu deixei para o professor dar uma citada, que aí eu vim citar as partes ruins de Joabe, que infelizmente foi o que
deu início para a queda dele. Joabe foi um homem muito valente, leal e sábio, muito inteligente, muito forte. Mas o grande problema de Joabe começa por uma coisa até simples na época, que começa o seguinte: ele se vinga porque o seu irmão, né, acaba sendo assassinado por Abner, e ele vai lá e se vinga de Abner. Então, foi a primeira coisa, vingança. Sim, o importante dessa vingança é porque o irmão foi morto em tempo de guerra e no tempo de paz ele trama a morte do que assassinou seu irmão em tempo de paz. Isso era algo não era aceitável para a época, porque isso não era tido como uma lealdade. Porque morrer em guerra, na batalha, é diferente de você estar em tempo de paz e ser atacado. E Joabe fez isso, então acabou sendo um crime e não um ato de vamos dizer, honra em batalha, né? Sim, e assim, a Bíblia diz para Deus pede pra gente deixar a vingança para ele. Com certeza. Ele pertence a ele. Aqui ele comete outro problema mais pior do que até a vingança. Porque assim, o que acontece? Aqui em 2 Samuel 19, o Davi, ele acaba de perder um filho. Por mais que o filho se levantou contra ele, enfim, mas é um filho. Quando o Davi vê isso, Davi começa a ficar triste. É um pai chorando ali, é um pai triste. Joabe vai e repreende Davi, fala: você envergonhou todo mundo fazendo isso, entristecendo. Então assim, era um pai que perdeu um filho. Então Joabe foi insensível com quem ele tinha sido tão leal, que foi Davi. E aí ele comete a vingança, que foi muito errado, vem para Davi e comete essa insensibilidade, e aí ele termina fazendo o que foi realmente o que deu início, né? Primeiras Reis, né? Do verso 7 ao 22, para quem quiser ver a história da vingança, 2 Samuel 3, 22 e 39, tá aqui também as outras referências sobre ele ser valente, 2 Samuel 10, do 7 ao 19, e dele ser leal, 2 Samuel 8, 16, né, que ele fala que ele era o comandante, né, do exército de Davi, e ele, sábio, a gente tem uma história de sabedoria dele, 2 Samuel 14, do 1 ao 24, mas ele era uma pessoa muito sábia também, mas tudo isso daqui ele acabou perdendo, porque ele comete um ato de traição. O que acontece? Davi está doente, quase morrendo. E o filho de Davi, Adonias, agora sobe ao trono, mas sem a vontade de Deus e sem a vontade do Davi. Porque era para ser Salomão. Sem consultar o pai, porque né? sem consultar o pai Davi. Ele não tava ele, por ser mais velho, ele estava na linhagem. Só que a vontade do pai era que o Salomão fosse rei. Sim, e aqui a gente viu que não é questão de idade, não é questão de status. Era uma preferência. Você ser algo. E sim a dedicação a Deus, o que Salomão foi escolhido para ser. Então ele sobe, e qual foi o problema? Quando Adonias sobe, Joabe ajuda. Então Joabe ajudou na traição contra Davi. E aqui é realmente a queda dele. Davi, né, depois de ser um grande guerreiro que foi, a grande pessoa que foi, Davi descansa. E agora Salomão sobe no trono e faz uma limpeza. E nessa limpeza Joabe vai junto, né? Limpeza essa que o Davi prometeu. Davi chorou. Joabe foi muito leal a Davi, como diz, leal e valente. Só que com o passar do tempo, Joabe começou a ter aquela vontade de tomar o reino. Uhum. Mas como ele não ia poder ser, porque não estava na linhagem, e tampouco foi escolhido por Deus, então ele tentou, aqui nessa parte da traição, ele tentou usurpar o trono através de Adonias. Uhum. Adonias ia estar no trono, mas Joabe controlou Adonias como se ele fosse um boneco. Uhum. Como fosse um rei alegórico. Ele ia tomar de conta. Joabe é que ia tomar de conta do reino. Uhum. E Joabe, com essas ambições, pequenas ambições, foi se afastando desse cara tão leal para pensar em si. E isso foi os passos que foi tomando em direção à sua queda. Então a gente tem que ter muito cuidado com a ambição, né? Uhum. E esperar sempre esperar sempre o de Deus para nós. Sim, e não tentar usurpar o que Deus não tem para nós. Sim. Esperar o que Deus tem para nós. E Joabe não fez isso. Sim, e foi se perdendo no caminho. Porque valentia, lealdade, sabedoria é Deus quem dá, mas agora vingança, insensibilidade e traição não é de Deus. Não é da própria pessoa. Então por isso que a gente vem aprender a de fato buscar de Deus valentia, valente para combater o mal, lealdade com tudo, sabedoria, que Salomão fala tanto, e que a gente possa fugir da vingança, da insensibilidade, né? E também da traição. E é interessante que a Bíblia fala que quem sabedoria é temer a Deus. Joabe era sábio como homem, valente como homem, leal, só que a sabedoria
sem estar ligado a Deus, leva ao fracasso. E foi isso que aconteceu com a vida de Joabe. Porque sem sabedoria, ele colocou no coração os interesses pessoais e a vaidade, se afastou de Davi, se afastou de Deus e acabou fazendo parte daquela limpa que Salomão fez quando, por direção de Deus, sentou no trono de Davi, de Israel. Exatamente. Então, o Joabe, um grande homem que tomou decisões erradas. Decisões erradas. Toda decisão longe de Deus vai levar ao fracasso. Então, vamos tomar decisões ligando a Deus. Sim, verdade. Em harmonia com a vontade de Deus para poder sermos bem-sucedidos como Davi e depois Salomão. É isso aí. Irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Professor, Deus abençoe. Amém. E é isso. Continua acompanhando a gente.